quero que vocês deem uma olhada nessa foto e procurem algo de diferente. É uma clássica foto daquelas que você tira na sua turma da escola. Eu pessoalmente até tenho algumas minhas no qual eu tirei na minha época da escola, que infelizmente minha mãe me obrigou a comprar por mais que eu não quisesse. Mas essa foto de turma normal que qualquer pessoa teria esconde algo muito sério nela. Bem, se você reparar no canto superior esquerdo da imagem, a gente consegue ver Eric e Dylan, os dois responsáveis pelo massacre de Columbine. Eles estão lá, quase como pessoas que você apenas olharia e não repararia quem são. Aquelas pessoas de que você apenas olharia para essa foto e não veria nada demais. Mas eles estão lá, no cantinho, apontando como se eles estivessem apontando armas para a câmera. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma de nossas cestas de terror. E hoje a gente vai dar uma olhada em algumas fotos com backstories perturbadoras. Você provavelmente não me conhece, mas eu me chamo Tubinho. É bom estar de volta depois de 2 semanas que eu passei editando um vídeo de 1h30. Enfim, vamos pro vídeo. Em dezembro de 2019, Adrian Menovo levou sua mãe idosa, conhecida como Felicity, para uma viagem de barco que duraria 3 dias. Mas essa não era uma viagem de barco normal como qualquer outra que você faz por aí. Bem, essa na verdade era uma viagem de barco onde eles fariam um ritual. Tanto o Adrian quanto a sua mãe, eles eram adeptos ao budismo e várias práticas ocultistas. Adrian tinha o objetivo de levar sua mãe para o oceano para purificar alguns espíritos e energias negativas que estavam pairando sobre ela. E bem, se você não faz parte do budismo, que eu presumo, porque não é uma religião muito popular no Brasil, você deve estar achando isso bem estranho, mas as coisas só pioram. Adrian em si acreditava fielmente de que ele era uma reencarnação de Jesus Cristo. E a sua mãe também, ela estava extremamente envolvida na maçonaria lá da Austrália, sendo uma pessoa de alto nível dentro da sociedade. Ambos acreditavam fielmente de que a água do mar possuía alguma propriedade que ia conseguir purificar a mãe dele. E visto que devido à idade mais avançada dela, ela estava começando a apresentar alguns probleminhas de saúde, eles decidiram ir para essa viagem, pensando que esses problemas de saúde eram feitos por energias negativas e maus espíritos. Então Adrian comprou este pequeno barco, que foi comprado no nome da sua irmã Christine. E ele também deixou todas as suas contas de banco e testamentos para ela, deixando tudo que ele tinha nas mãos dela caso algo acontecesse. E assim, no dia 11 de dezembro, sua irmã Christine tirou essa foto dos dois. E bem, os 3 dias foram se passando, e quando eles não retornaram no dia 14, ela reportou os dois como estando desaparecidos. Pouco tempo depois, a polícia conseguiu encontrar o barco no qual eles estavam, com os 2 coletes salva-vidas ainda dentro, mas nenhum sinal nem de Adrian nem de sua mãe. Os 2 simplesmente desapareceram e seus corpos nunca foram encontrados. Mas essa história tem muita coisa esquisita no meio dela. Primeiro, assim que a polícia encontrou o barco, eles perceberam de que eles só tinham meio tanque. No caso, eles não tinham mais nada, mas quando eles saíram, eles tinham meio tanque para uma viagem de 3 dias, o que não faz sentido. Também a gente pode ver que eles estavam nesse pequeno barco que você mal consegue ter espaço para ir de um lado para o outro para uma viagem de 3 dias, o que é completamente inadequado. Eles iam precisar de um barco bem maior, não tem nem espaço para se dormir ali, ele é completamente a céu aberto, o que não faz sentido. Também, por que ele deixaria tudo para sua irmã? Suas contas de banco, um testamento deixando sua casa e tudo para ela? E por que ele levaria a sua mãe muito doente, em um estado debilitado? E principalmente, por que Christine apenas não falou alguma coisa? Ela apenas deixou ele ir embora com sua mãe no estado doente que ela estava
por uma viagem de 3 dias no oceano? E principalmente, por que ela tirou essas fotos antes dele ir? E também, foi encontrado no computador dele várias pesquisas relacionadas a funerais no oceano. Eu ia gravar esse pedaço desse vídeo, não sei nem se vai pegar na câmera, nem se vai aparecer. Mas eu não pude porque eu fui interrompido. Oi, gato. Oi, gato. Tudo bom com você? Eu tô no meio do vídeo, sabia? Miau. 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 Com isso, várias teorias na internet começaram a aparecer. A principal é de que nessa foto a mãe de Adrian já estava morta. E assim, ele apenas pegou, deu uma volta no oceano, jogou o corpo dela e ou tirou sua própria vida, ou pegou outro barco e saiu e tá vivendo tranquilamente escondido. Talvez porque ela tenha feito algo em relação à maçonaria e eles não gostaram e acabaram com ela. Ou talvez por algum esquema de herança, tentar dar algum golpe. E assim eles acabaram fazendo isso com a própria mãe ou sumindo com ela para conseguir um dinheiro em relação a isso. Bem, Christine veio a público falar de que não, nessa foto ela não estava morta, ela apenas estava tirando um cochilinho. Mas visto o quão bizarro é toda essa situação, eu não sei nem no que eu acredito, porque tipo assim, parando pra olhar pra ela, ela não tá muito bem assim, ela não tá... Eu acho que ela já viu estados melhores, ela já esteve em estados melhores, provavelmente. Mas, ainda assim, se olhar pra essa foto e saber de que essas duas pessoas acabaram simplesmente desaparecendo como se nada tivesse acontecido, me dá um pouquinho de um arrepio. Nossa próxima entrada ficou conhecida como a Elise Lane de Taiwan. Em 2008, uma mulher apenas conhecida como Liu simplesmente desapareceu em Taiwan junto com sua filha de 4 anos. Ambas foram vistas a última vez num prédio de finanças conhecido como Yonglin, em Yangon, aonde elas estavam, onde elas foram gravadas por uma câmera de segurança entrando dentro de um elevador. Depois que essas fotos foram tiradas, nem Liu nem sua filha foram vistas novamente. Desde o momento onde Liu entrou dentro do prédio, ela já apresentava um comportamento esquisito, atraindo a atenção do gerente do local, o qual perguntou para ela o que ela estava fazendo lá e se ela precisava de ajuda. Assim, ela apenas falou para ele de que não estava tudo bem e ela tinha que encontrar um amigo, e assim ela rapidamente entrou no elevador. Dentro do elevador, ela e sua filha tiraram seus sapatos e suas jaquetas, deixando eles no chão, e assim que a porta abriu no 11º andar, elas simplesmente saíram correndo. O gerente estava conseguindo ver tudo pelas câmeras em um monitor que ficava na recepção do prédio, e assim ele rapidamente ligou para as autoridades, para a polícia e para o local, visto de que é uma prática bem comum de pessoas que pulam de prédios em Taiwan de tirarem os seus sapatos. Mesma coisa que Liu fez, que é uma maneira deles não levarem sujeira ao próxima vida, e também para o sapato não bater em alguma pessoa que estava passando que não tinha nada a ver com a situação. Também as jaquetas vermelhas dela têm algum significado nisso, visto de que em Taiwan a cor vermelha tem um significado muito forte, de que se você morrer usando alguma peça de cor vermelha, você voltaria como um espírito vingativo. Então tudo indicava de que ela e sua filha tinham feito isso, ela tinha tirado sobre sua filha porque ela planejava se jogar com ela daquele prédio. Felizmente a polícia conseguiu chegar rapidamente ao local e analisando as imagens eles decretaram de que sim, provavelmente ela ia se jogar com sua filha do prédio. Mas aí que tá o problema, Liu simplesmente desapareceu. No ponto de que ela nunca foi vista novamente, com vida e sem vida, depois que essas fotos e a Liu acabou saindo da visão das câmeras,
Ela desapareceu completamente, com eles vasculhando o perímetro do prédio e não encontrando nada, procurando dentro das caixas de água e nada, procurando nas lajes do prédio, nos banheiros e absolutamente nada. Nenhuma pessoa relatou ter visto ela, e inclusive acharam estranho, esquisito de que eles não viram nada, porque com uma comoção dessa eles provavelmente teriam vistos. Em alguma tentativa de identificar alguma coisa dessa mulher, porque na época eles não sabiam nem o nome dela, a polícia lançou na mídia essas imagens. E assim, o ex-marido de Liu acabou dando à tona. Ele contou para as autoridades de que Liu estava criando a filha deles sozinha. E poucos dias depois, seu carro foi encontrado estacionado poucos metros do prédio. Mas ainda assim, Liu nunca mais apareceu. E mais de 10 anos depois, e esse caso continua sem solução. Atualmente ele foi arquivado, visto de que os policiais eles não têm nem ideia de onde começar a procurar. Eles vasculharam tudo que tinha, sendo de que o número de saúde dela nunca mais foi utilizado, nem a filha dela foi inscrita ou matriculada em nenhuma outra escola. Eles simplesmente sumiram. E assim, considerando essas informações, é bem provável de que ambas não estão mais vivas, mas ainda assim, cadê o corpo delas? Elas não se jogaram porque a polícia vasculhou todo o perímetro do prédio, então aonde elas foram parar? Elas saíram no prédio, mas como elas iam conseguir sair do prédio com uma polícia inteira procurando por elas? Singapura é um dos países mais ricos e mais desenvolvidos do mundo, mas apesar disso, a pena de morte ainda é algo muito proveniente no país, com muitos e muitos prisioneiros anualmente sendo decretados como pena de morte. Mas, ao contrário de outros países onde esses prisioneiros eles têm direito a uma última refeição que eles escolherem antes da sua pena de morte, lá em Singapura as coisas funcionam um pouquinho diferente, e com um pouquinho eu quero dizer muito diferente. Ao invés dos prisioneiros escolherem uma comida que eles gostam, é dado o direito a eles de ter uma última sessão de fotos, onde eles podem se vestir da maneira que eles querem para essa sessão. As fotos depois são reveladas e mandadas em um álbum para a família do prisioneiro. Essa prática é algo bem controverso no país, com algumas pessoas acreditando que ela é algo bom, que apenas serve para a família lembrar de um ente querido que infelizmente morreu. Outras pensam ao contrário, pensam que na verdade é algo muito mais como uma chacota para ficar lembrando a família do que um familiar deles cometeu, os crimes que ele fez. E bem, em uma dessas sessões de fotos, essa foto foi tirada. Uma foto de Nagaretran Drameganli. Me demorou 3 takes para falar o nome desse cara. Nessa foto nós podemos ver Nagaretran utilizando suas roupas favoritas com uma expressão vazia em sua cara. E bem, que crime horrível esse homem fez para merecer uma pena de morte? Ele levou para dentro do país o equivalente a 3 colheres de heroína. Algo que várias vezes ele disse que foi obrigado a fazer. Nagarentro, apesar de tudo, ele possuía alguns problemas mentais, sendo descrito como tendo um QI de 69. É bem claro para todo mundo de que ele possuía problemas de intelecto. E bem, esse caso acabou ficando relativamente famoso fora do país, com várias pessoas, algumas até celebridades famosas, indo a favor de Nagarentro e falando de que ele não merecia isso, visto a sua deficiência e como ele provavelmente havia sido forçado a fazer isso. Durante os 13 anos que Nagarentro ficou preso, ele passou mais da metade em confinamento solitário. E o governo de Singapura simplesmente recusou todos os pedidos para diminuição da pena dele. Assim, no dia 27 de abril de 2022, Nagarentran foi enforcado e assim a sua história terminou aí. Muitas pessoas de Singapura são a favor desse sistema, esse sistema de penalidade de morte, porém até os mais fiéis concordam de que o caso de Nagarentran é realmente uma completa barbaridade.
A nossa penúltima foto, ela é um pouco perturbadora. Talvez você não queira ver ela, então eu recomendo pular um pouquinho mais pra frente. E ela foi mandada a mim por um amigo próximo. Um amigo que assistia meus vídeos. E ele me mandou essa foto. Como vocês podem ver, não existe um fio de cabelo na cabeça dele. Isso se deve porque ele não deixava o like nem se inscrevia nos meus vídeos. Infelizmente, ele acabou ficando completamente careca. Se você não quer ter esse mesmo destino que ele, é muito simples. É apenas deixar o like e se inscrever no canal, de que você já está instantaneamente ausentado dessa punição. Seu caminho e o caminho do seu cabelo está apenas nas suas mãos. É só deixar o like e se inscrever, que ele vai voltar a crescer. Estou te dando tudo o que você precisa para evitar esse trágico fim. Bem, escolha com sabedoria e vamos para a última foto. Andrew McConaughey era um jovem extremamente aventureiro, sendo um dos principais praticantes de caiaque da Austrália. Não só caiaque, como ele também praticava escalagem e vários outros esportes radicais. Eu acabei de falar escalada, mas enfim. Andrew ficou relativamente famoso, principalmente porque em 2005 ele foi eleito como o aventureiro do ano pela Sociedade Geográfica da Austrália, tendo conquistado os maiores picos tanto da Austrália quanto da Nova Zelândia e outros países da Oceania, como sendo a primeira pessoa a passar o Estreito de Bass, que se você não sabe, eu não sabia o que era, mas é o caminho da Austrália para a Tanzânia, que é uma ilhinha que fica um pouco abaixo da Austrália, e ele foi a primeira pessoa a fazer todo esse percurso de caiaque, também tendo pedalado mais de 800 km em frio ártico, e mais várias outras coisas. Ou seja, o homem era bravo e ele já tinha conquistado quase tudo que esse mundo conseguia oferecer para ele de aventura. Mas em seu continente de origem tinha algo que ele nunca tinha feito. Em 2006, Andrew decidiu ir em busca de um último desafio. O desafio para terminar todos os desafios e o ápice da sua carreira. Andrew iria cruzar o mar da Tanzânia, que é basicamente o caminho entre a Tasmânia e a Nova Zelândia, que são mais de 1.500 quilômetros de mar. Com isso, ele iria ter que ficar mais de um mês no oceano, comendo muito pouco, não conseguindo dormir, isso apenas em um pequeno caiaque. Mas Andrew não era alguém que iria recusar um desafio, ainda um desafio dessa magnitude. E depois de meses de preparo, Andrew finalmente estava pronto para conquistar o seu maior desejo. E assim, em dezembro de 2006, Andrew partiu com seu caiaque. Na noite do mesmo dia, Andrew voltou, porque ele estava simplesmente morrendo de frio. Ele havia subestimado o quão frio fazia no mar da Tasmânia à noite, e assim, se você olhar no mapa, eles estão bem para baixo, então eu presumo que devia ser um frio congelante. Assim, Andrew voltou para a Terra e voltou para os seus planejamentos em busca de alguma maneira de contornar essas adversidades. Logo em 2007, Andrew retornou para tentar novamente esse desafio. Esse desafio de passar o Mar da Tasmânia já havia sido tentado por outras pessoas no passado, que por grande parte das vezes utilizaram um caiaque especial, feito especialmente para longas distâncias desse nível, um caiaque que conseguia aguentar qualquer tipo de temperatura e qualquer tipo de clima ou estado do oceano que ele poderia encontrar. Porém, Andrew não queria utilizar um desses caiaques especiais, ele estava em um caiaque normal, como qualquer outro caiaque de oceano. A única coisa que ele tinha para proteger ele era uma cápsula de fibra de vidro, no qual ele mesmo havia construído. Ele conseguia fazer ela automaticamente cobri-lo caso as condições se tornassem muito adversas, e ela era bem quente dentro, assim protegendo ele do frio que tinha acabado com sua primeira tentativa. Contendo inclusive
luzes e alguns sinalizadores para caso algum barco passasse perto deles, eles avistassem Andrew e o resgatassem ou simplesmente não passassem por cima dele. Os primeiros 2/3 da viagem de Andrew foram relativamente tranquilos, com ele ligando várias vezes para sua esposa e filho, falando de que ele estava ótimo, ele tinha suprimentos o bastante e sua condição física estava no ápice, ou seja, ele facilmente conseguiria concluir esse desafio. Porém, quanto mais ele se aproximava do seu destino, a Nova Zelândia, mais as coisas começavam a piorar. Andrew tinha simplesmente ondas de mais de 5 metros batendo no caiaque dele dia e noite, o qual ele não conseguia fazer nada contra elas. E assim, na noite do dia 9 de janeiro de 2007, Andrew contactou a Marinha da Nova Zelândia com uma mensagem um pouco perturbadora. Câmbio, esse é o caiaque 1. Você consegue me ouvir? Câmbio. Eu tô a cerca de 30 km da costa e eu preciso de um resgate urgente. Meu caiaque tá afundando, eu não sei quanto tempo eu tenho mais. Por favor, é uma emergência, ele tá afundando muito rápido. Lentamente, eu tô caindo, por favor. Por favor, mandem ajuda. No dia 12 de fevereiro de 2007, exatamente um mês depois de quando ele tinha partido da Tanzânia, pedaços do seu caiaque foram encontrados. Porém, infelizmente, Andrew e a fibra de vidro que ele havia construído estavam desaparecidos. Bem, algumas investigações revelam de que provavelmente aconteceu o seguinte: a fibra de vidro acabou soltando devido a alguma onda um pouco maior no qual ele não planejou, e assim essa cápsula de fibra de vidro que havia sido planejada para manter ele quente e protegido estava fora, ou seja, ele estava completamente sozinho e ele não tinha maneira alguma de se proteger, tanto das ondas, tanto de vários outros climas adversos. Com isso, seu caiaque começou a falhar também. O mecanismo do caiaque de ficar boiando no mesmo local havia parado de funcionar. Então, toda vez que alguma onda batia nele, seu caiaque virava. Então ele precisava fazer um movimento de resgate próprio onde ele desvirava seu próprio caiaque, e o que acabava enchendo ele de água e causando vários outros problemas. A Marinha conseguiu encontrar alguns cartões de memória no resto do caiaque dele que foi encontrado. E com isso, eles conseguiram ver várias e várias fotos de Andrew. Algumas fotos dele em situações péssimas, com ele completamente todo cansado, machucado e de uma maneira extremamente péssima. Como ele havia documentado simplesmente sua viagem inteira, quase um mês inteiro de viagem, então a Marinha conseguiu detectar de que provavelmente esse foi o caso que aconteceu. Ele havia sido atingido por alguma onda maior depois que sua cápsula de fibra de vidro havia se soltado e ele não teve forças para continuar. Até hoje, o corpo de Andrew nunca foi encontrado. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Muitíssimo obrigado por ter assistido. Todo o suporte que vocês me dão é algo que me ajuda muito a continuar e eu fico muito feliz com isso. Bem, tivemos o vídeo de Iceberg semana passada, o vídeo que me deu um trabalho insano para fazer. Foram 2 semanas de edição quase sem parar. Semana que vem, não sei, semana que vem nem fudendo, mas provavelmente na outra nós teremos a segunda parte desse Iceberg, que foi muito divertido de gravar. Enfim, se vocês querem mais algum tipo de vídeo que eu traga mais um episódio desse vídeo de fotos com... Cara, eu esqueci o título do meu próprio vídeo. Fotos com backstories perturbadoras e tal, só deixar aqui embaixo que eu provavelmente trarei. Eu sei que eu tô um pouquinho atrasado em recomendações de vídeo, mas lentamente eu vou fazendo tudo bonitinho. Eu tô trabalhando bastante em melhorar a qualidade o máximo possível desses tipos de vídeo. Enfim, muitíssimo obrigado por ter assistido até aqui. Eu vejo vocês na próxima e até mais, guys.
moral, não atravessou oceanos de caiaque.